Vamos lá, galera. Nossa aula de hoje é sobre prismas. Nós vamos continuar na unidade 2, né? Falando sobre geometria. Nós vimos na aula passada os sólidos geométricos, né? Esses sólidos geométricos aqui. Nós fizemos páginas da página 36 até a página 41, certo? Aí hoje nós vamos começar na página 42. Nós vamos falar sobre prismas e depois sobre pirâmides na próxima página. Vamos lá. Começando. Observe o calendário e o lápis. Isso aqui é um calendário. Geralmente a gente encontra desses calendários aqui nas mesas de escritórios, né? Lá na escola mesmo. Tem alguns em cima da mesa dos professores. Sempre a gente vê esses calendários. Isso aqui é um lápis. É um lápis sextavado, ou seja, ele não é arredondado como esse aqui. Esse aqui é arredondado, tá vendo? Esse verde, ele é sextavado. Por que sextavado? Porque ele tem seis lados, tá? É a foto do calendário, a letra A e a letra B é o lápis sextavado. Todos os dois têm formas de prisma. Esse tem forma de prisma e esse também tem forma de prisma, certo? Aí vamos ver. Aqui nós temos três prismas. Observe também o desenho de três prismas. Nós temos o prisma com base, prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque são seis, se ele tem seis lados, seis faces, ele é hexa. Hexa significa seis. Esse é um prisma de base. Essas são as bases, gente. Essa aqui, essa daqui é a base, essa e essa são a base, e essa são a base desses prismas. Então, esse daqui é um prisma de base pentagonal. Por que penta? Tudo que tem a palavra penta quer dizer 5. Pentagonal quer dizer 5 lados, tá? E esse daqui é um prisma de base triangular. Presta bastante atenção no que eu estou falando aqui, porque vocês vão precisar disso. Isso aqui é um prisma de base triangular. Essas duas bases deles é triangular. Por que triangular? Porque tem três lados. 1, 2, 3. Então, é um triângulo, é um prisma de base triangular, certo? Relacione a letra dos objetos, letra A e letra B, objeto letra A, objeto letra B, com os símbolos romanos dos dois prismas correspondentes. Símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3. Vamos lá. Começando pela letra A. Letra A, nós vamos relacionar a um dos três prismas. Qual dos três prismas que o calendário abertinho assim, ele representa? Com certeza é o prisma de base triangular. Então, o A é referenciado pelo 3. E a letra B, que é o lápis hexagonal. Hexa quer dizer 6. Então, vai ser o prisma de base hexagonal, que vai ser o 1. Representado pelo número romano 1. Certo? Letra B, atividade oral. Converse com colegas sobre quais são as características comuns a todos os prismas acima. Quais são as características comuns desses prismas? Eu vejo o seguinte: todos eles têm base, eles têm uma face retangular, né? As faces deles é retangular. Todos eles têm arestas, todos eles têm vértices. Todos eles têm duas bases. Então são praticamente todas essas características que são comuns entre eles. Mas você pode registrar só uma. Todos têm
faces, vamos dizer assim. Todos têm faces. Todos eles têm faces. Vamos para a próxima atividade, letra C. Atividade oral em grupo. O prisma 1 é chamado de prisma de base hexagonal. O nome do prisma é conforme a quantidade de faces que ele tem. Então, prisma de base hexagonal quer dizer que a base dele tem 6 arestas, 6 lados, né? Então, ele é chamado de prisma de base hexagonal. O prisma 2 é chamado de prisma de base pentagonal. Prisma 3 eu já falei. Se você prestou atenção, senão vai ter que voltar o vídeo, porque aí você vai ter que responder o nome desse prisma aqui. Prisma de base tal. Eu já falei o nome dele, tá? Próxima página. Na página 43, nós vamos ver sobre pirâmides. Observe essas 3 pirâmides. Uma das faces das pirâmides é chamada de base. Ou seja, a que está por baixo aqui é a base. Mas ela é face também, tá? Mas ela é chamada de base. E as demais faces são chamadas faces laterais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. 1, 2, 3, 4 faces laterais. E 1, 2, 3 faces laterais. E uma face que é a outra face que é a base. Então, digamos assim, ó. Essa pirâmide aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 faces. Não só 3, tá? 4 porque conta a de baixo também. Então vamos lá. Essa primeira pirâmide, ela tem uma base triangular. Por que triangular? Porque tem 3 arestas, 3 lados. Essa tem uma base quadrada. Então ela é uma triângulo, é uma pirâmide da base quadrada. E essa é uma pirâmide da base pentagonal. Penta quer dizer 5. Nós acabamos de ver isso. Converse com os colegas sobre a forma das faces nessas pirâmides, ou seja, as características das faces. A base tem sempre a mesma forma? Vamos ver. Essa base eu acabei de dizer que tem a forma triangular. Essa tem a forma o quê? De um quadrado, porque são 4 lados iguais. E essa tem a forma de um pentágono, que tem 5 lados. Então, quer dizer que ela não tem a mesma forma. A base dessas pirâmides não tem a mesma forma. Outra pergunta, que forma as faces laterais têm? Vamos lá, agora nós estamos falando das faces laterais. Essas faces laterais têm uma forma de triângulo, então tem a forma triangular. Eu respondi aqui já. Número 2. Observe esta pirâmide. Essa daqui, tá? Quantos vértices, faces e arestas ela tem? Agora nós vamos voltar na página 41 e vamos ver aqui esse retângulo aqui, esse sólido geométrico, que é o paralelepípedo, né? Que ele é igual a uma caixinha de sapato, certo? Eu tenho aqui uma caixinha, ó. Ela é uma caixinha quadrada, tá? Para vocês terem ideia, cada cantinho, esses cantinhos, que é o encontro dessa quina, ó, vamos lá, face, 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 face. Então, todos os lados, embaixo e em cima, são faces. Quando você tiver que contar as faces, você tem que saber que essas são as faces. Arestas. Arestas é o encontro das faces, ó. Isso é aresta, isso é aresta, isso é aresta, isso é aresta. Então, todo encontro das faces são arestas, ó. Arestas. Aresta, 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 aresta. Isso é fácil de entender. E as vértices são o encontro das arestas, ó. O pontinho, onde encontra 3 arestas. 1,
duas, três arestas, encontrou? Vértice, 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 vértice. A mesma coisa se aplica às pirâmides. Vamos lá. Quantas vértices? Primeiro vamos contar as vértices. Acabei de dizer que as vértices são o encontro das arestas. Então, aqui tem encontro de arestas. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui, aqui, aqui. Vamos contar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 embaixo, mais um encontro aqui das arestas em cima. Então, quantas arestas? Quantas vértices? 7 vértices. Vamos lá, quantas faces agora? Lembrando que a base embaixo também eu vou contar como face. Então, ela tem 1, 2, 3 lá atrás, 4, 5 e 6. É melhor contar pelas arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, mais a base também, que tem que ser contada. Então, são 7 faces. Presta bastante atenção. Matemática é isso. É complicado, mas a gente tem que prestar atenção na explicação. Se não assistirem o vídeo, certamente não vão conseguir fazer. E eu sei se assistiu ou não o vídeo. E eu espero que eu não esteja gravando, tendo o trabalho de gravar esses vídeos à toa, né? Vamos lá, agora vamos contar as arestas. As arestas são esses risquinhos. Cada encontro de faces é uma aresta. Vamos lá. Aqui nós temos vai contando aí. Nós sabemos que nós temos quantas arestas embaixo? Nós contamos 6 embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos contar essas daqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 arestas. Sempre quando você for contar as arestas, você tem que lembrar que tem lados, faces lá atrás também da figura, tá? Não é só na frente, não. Que nome pode ser dado a essa pirâmide? É uma pirâmide, vamos dizer assim. Uma pirâmide de base. Sempre a gente dá o nome pela base. De base o quê? A base dela é o quê? É pentagonal? É quadrada? É triangular? Não, nenhuma delas. Porque a base dela tem 6 lados, então é hexagonal, ok? Se tiver 7 é septagonal, se tiver 8 é octagonal e assim vai, tá? Número 3, regularidade. Regularidade quer dizer o que, vamos dizer assim, que repete em uma que repete na outra. Nós estamos falando sobre essas pirâmides dessa página. Comparem o número de vértices, o número de faces em cada pirâmide. Vamos lá. Vértices, essa daqui tem 1, 2, 3, 4 faces. 1, 2, 3, 4, 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E essa tem 7 faces, né? Olha, note que nenhuma delas tem a mesma quantidade de faces. E vértices. Essa tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, nenhuma delas também tem o mesmo número de vértices. Então, o que a gente pode marcar aqui? O número de faces nessa página, vocês vão descobrir uma regularidade comum de todas as pirâmides. A regularidade delas é que em todas as pirâmides
em todas as pirâmides. O número de vértices é igual ao número de faces. Essa tem 4 faces e 4 vértices. Essa tem 5 faces e 5 vértices. Essa tem 6 faces e 6 vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a de baixo. E vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, a mesma quantidade de vértices é a quantidade de faces. Essa é a regularidade que elas têm, tá? E aí a página 44 é um quebra-cabeça. Você vai, quebra-cabeça não, caça-palavras. Você vai olhar a figura e a gente fez já aqui nessa página 39, nós temos o nome desses sólidos geométricos. Então você vai olhar o sólido geométrico e vai colocar o nome deles. Ó, isso daqui é o quê? Uma esfera. Isso daqui é um cilindro, cubo, assim vai. E aqui depois você vai marcar no caça-palavras os 7 nomes dos 7 sólidos geométricos, tá? Boa aula para vocês.